Em 2025, a linhagem direta de Adolf Hitler estará oficialmente extinta. Não há filhos biológicos ou netos legítimos conhecidos do ditador alemão. No entanto, há descendentes colaterais nascidos de seu meio-irmão Alois Hitler Jr., Swing, incluindo seu sobrinho William Patrick Hitler, que emigrou para os Estados Unidos e serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. William teve 4 filhos, todos os quais adotaram o sobrenome Stuart Houston e viveram em Long Island, Nova York. De acordo com vários relatos, esses homens fizeram um pacto silencioso para não ter filhos, buscando acabar com o nome da família e impedir que o legado do Führer continuasse. Por outro lado, Paula Hitler, irmã mais nova de Adolf, foi a última parente próxima que manteve contato familiar com ele até os últimos dias do Terceiro Reich. Ela faleceu em 1960, sem filhos ou herdeiros conhecidos. Assim, entre pactos familiares, anonimato voluntário e linhagens extintas, o sobrenome Hitler desapareceu do mapa genealógico moderno, deixando apenas uma sombra histórica. A irmã do lobo, Paula Wolf, irmã mais nova de Hitler que sobreviveu à guerra. Adolf Hitler se tornou Führer alemão após a morte do presidente Paul von Hindenburg em 2 de agosto de 1934 e uniu as funções do falecido às suas como chanceler do Reich. Sua irmã Paula estava em seu apartamento em Viena e ouviu a notícia pelo rádio. Mais de uma década depois, interrogada pelos aliados após a derrota nazista, ela confessaria que não estava satisfeita e apresentaria suas razões. Devo confessar honestamente que teria preferido que ele seguisse sua ambição original e se tornasse pintor, disse Paula Hitler, única irmã do Führer. Ela relatou que, entre 1929 e 1941, o viu apenas uma vez por ano e que nunca mais o viu depois disso. Além disso, alegou que a ascensão de seu irmão mais velho ao poder lhe trouxera mais problemas do que benefícios. Por exemplo, explicou, em 1930 foi demitida de seu emprego como secretária em uma seguradora vienense simplesmente por ser parente do líder do Partido Nacional Socialista. De qualquer forma, desde então até sua morte, Adolf a sustentou com um estipêndio mensal que inicialmente chegou a 250 e depois a 500 marcos. Segundo algumas fontes, a única irmã de Hitler que lhe restava não tinha conhecimento dos crimes do irmão, enquanto outras sustentam que era impossível que ela não tivesse conhecimento do extermínio de judeus e dissidentes. Há também debate sobre seus bens e como ela os adquiriu durante o período nazista. Paula sempre alegou ter levado uma vida frugal, mas há investigações que lhe atribuem pelo menos 2 propriedades, uma delas de valor inatingível para uma pessoa comum. 89 anos após Adolf Hitler ter conquistado o poder na Alemanha, a verdadeira história de sua irmã Paula, que mais tarde ficou conhecida como Paula Wolf, permanece um mistério sem solução. Paula Hitler nasceu em 21 de janeiro de 1896, na pequena comunidade agrícola de Hafeld, Áustria. Ela era a mais nova dos 6 filhos de Alois Hitler e sua terceira esposa, Clara. Além disso, Paula e Adolf foram os únicos desses 6 irmãos a chegar à idade adulta. Ela era 7 anos mais nova que Adolf e, quando nasceu, sua mãe tinha 36 anos e seu pai, mais de 60. Meus pais eram muito felizes, apesar de terem personalidades muito diferentes. Ela era muito carinhosa, meu pai era mais duro, especialmente com Adolf. Eles não se davam bem, meu pai até batia nele, contou Paula na única entrevista que deu ao longo de sua vida. Quando Paula tinha 6 anos, Alois faleceu em 3 de janeiro de 1903 e sua mãe cuidou da família, que se mudou para um modesto apartamento em Linz, na Áustria. Durante vários anos, sobreviveram com a pensão de Alois. Clara decidiu não trabalhar para se dedicar aos filhos, mas 5 anos após a morte do marido, foi diagnosticada com câncer de mama incurável e faleceu aos 47 anos. Paula tinha 11 anos. E Adolf estava prestes a completar 18. Seu irmão mais velho sofria de aspirações artísticas que não conseguia realizar lá, então, enquanto Paula permanecia sob os cuidados de parentes, ele se mudou para Viena. Eles passaram 13 anos sem se ver, mal trocando cartas. Paula afirma que, quando Adolf lhe escrevia, era para recomendar livros. Certa vez, ele lhe enviou um volume em alemão de Dom Quixote de Cervantes, porque achou que ela gostaria.
No entanto, o relacionamento deles piorou em 1908, quando Paula lhe escreveu uma carta pedindo que não se alistasse no exército. Em resposta, Adolf cortou a comunicação por mais de uma década, retomando-a somente quando sua irmã já tinha 25 anos. Ele parou de me escrever e só o reencontrei 13 anos depois, em Viena, para onde me mudei. Ele me disse que tinha ido morar em Munique, perseguindo seu sonho de se tornar pintor. Contou-me sobre suas experiências durante a guerra, seus companheiros, seus ferimentos, e me deu presentes, o que para mim, que vivia muito modestamente, era um luxo. Ele já era o líder do Partido Nacional Socialista. Fiquei feliz por ele estar indo bem. Depois ele voltou para Munique, e eu fiquei em Viena, ganhando a vida como secretária em um pequeno escritório. Contou Paula que durante esse tempo trabalhou como governanta, limpando um hospital militar, em uma pensão judaica e finalmente conseguiu um emprego em uma seguradora. Segundo Paula, a carreira política de Adolf rapidamente a afetou. Por ser irmã do líder nacional socialista em ascensão, foi demitida do cargo. Ela se defendeu dizendo que se interessava por política e que, embora fosse irmã de Hitler, não era afiliada ao partido nazista. Mesmo assim, foi demitida. Então, pediu ajuda a Adolf. Dadas as dificuldades que eu estava enfrentando, fui a Munique conversar com meu irmão. Ele prometeu cuidar de mim e até sua morte recebi 500 marcos por mês e 3.000 no Natal, disse ela em uma entrevista. Talvez por genuína preocupação com Paula, ou talvez para proteger seus inimigos políticos, em 1936, quando Hitler já estava no auge do poder, ele sugeriu que ela mudasse de nome e que ele mesmo providenciaria seus documentos. Ele sugeriu que adotasse o sobrenome Wolf, que significa lobo, e não foi uma escolha leviana. O líder nazista acreditava no poder do homem de se transformar em lobos, e sua preferência por essa palavra seria claramente vista durante a guerra. Seu primeiro quartel na frente oriental chamava-se Wolfschaze, a Toca do Lobo. Na Bélgica, ele usou o codinome Wolfsschlucht, a Ravina do Lobo, e na Ucrânia criou a unidade Werwolf, os lobisomens. Paula aceitou, mas com a condição de manter seu nome de batismo e se apresentar como Frau Wolf, como se fosse seu nome de casada, para não chamar a atenção de seus conhecidos com a mudança. Logo recebeu um passaporte emitido com o nome Paula Wolf, mas com a data de nascimento incorreta, pois constava como tendo nascido em 12 de novembro de 1896, quando, na verdade, nascera em janeiro daquele ano. Quando recebeu seu novo nome, Paula já mantinha um relacionamento há 2 anos, não com um homem chamado Wolf, mas com o psiquiatra e neurologista vienense Erwin Jekelius. Foi esse relacionamento que, após a guerra, levou à suspeita de que Paula Hitler não era tão inocente quanto alegava e que tinha conhecimento dos crimes do Holocausto. A irmã de Hitler alegou até a morte ter conhecido Erwin Jekelius por meio de conexões sociais completamente alheias ao domínio nazista. Mas a verdade é que, após o relacionamento com Paula, a carreira do psiquiatra decolou. Após a eclosão da guerra, Jekelius alistou-se na Wehrmacht, o exército alemão, e em 1940 foi nomeado diretor de uma unidade que cuidava, no verdadeiro estilo nazista, de crianças com deficiência mental. De lá, ele foi responsável pela morte de mais de 4.000 pessoas com deficiência. Por algum motivo, o médico perdeu a confiança de Hitler e ele logo depois o enviou para a Frente Oriental, onde foi capturado pelos soviéticos. Outro fato que despertou suspeitas sobre Paula foram seus bens. No final da guerra, ela possuía uma vila luxuosamente restaurada em Weiten, Warschau, e um apartamento em Viena. Após a queda da Alemanha, ambas as propriedades foram confiscadas, uma pelos soviéticos e a outra pelos americanos, e nunca foram devolvidas a ela. A documentação que a identificava como Paula Wolf não foi útil para a irmã de Hitler escapar dos aliados. Enquanto estava detida, ela foi interrogada 2 vezes por agentes da inteligência americana, em 15 de julho de 1945 e 5 de junho do ano seguinte. Em uma delas, ela não apenas declarou não saber nada sobre o Holocausto, como também não acreditava que seu irmão o tivesse ordenado. Não acredito que meu irmão tenha ordenado os crimes cometidos contra inúmeros seres humanos nos campos de concentração, nem que ele sequer soubesse deles. No entanto, é possível que os anos difíceis de sua juventude tenham provocado uma atitude anti-judaica.
Ele estava passando fome em Viena e acreditava que seu fracasso na pintura se devia ao fato de o comércio de arte estar nas mãos de judeus, disse Paula, numa tentativa vã de defender a memória do irmão. Ela também lamentou a morte de Adolf. O destino pessoal do meu irmão me afetou profundamente. Ele ainda era meu irmão, não importa o que acontecesse, sua morte me causou uma dor indescritível, afirmou. E, segundo uma nota do oficial que a interrogava, ela teve que interromper a entrevista porque desatou a chorar sem parar. Apesar das suspeitas, Paula acabou sendo libertada e retornou a Viena, onde sobreviveu com a ajuda de alguns amigos até encontrar trabalho em uma galeria de arte. Em dezembro de 1952, mudou-se para Berchtesgaden, onde morou em um pequeno apartamento de 2 cômodos, e depois para Hamburgo, onde faleceu em 1º de junho de 1960, sem deixar descendentes. Paula Hitler, sob o nome de Paula Wolf, foi sepultada no cemitério de Bergfriedhof, mas seu túmulo não existe mais. Seus restos mortais foram recuperados em 2005 e seu destino é desconhecido. O filho ilegítimo, a incrível história de Jean-Marie Lauré, suposto filho de Hitler e sua família. Um dia, em 1914, um grupo de camponesas francesas realizava suas tarefas habituais de coleta de palha à beira de uma estrada quando notaram do outro lado da rua um jovem soldado alemão observando-as enquanto desfrutavam de um dia de descanso na região de Fournes-en-Vespe, perto da cidade de Lille, no norte da França. Curiosas, as camponesas decidiram que uma delas deveria se aproximar do soldado para descobrir quem ele era. A escolhida chamava-se Charlotte Lobjoie, de 16 anos. O nome do jovem soldado era Adolf Hitler, que com seus papéis e lápis em mãos, dada sua paixão por desenho e pintura, pois ainda aspirava a se tornar um pintor renomado em Viena, conseguiu obter permissão para descansar longe das linhas de frente, enquanto os alemães lutavam contra os franceses na Picardia durante a Primeira Guerra Mundial. Essa proximidade levou a um relacionamento romântico que, segundo alguns rumores, culminou no nascimento de um filho. Jean-Marie, a criança em questão, nasceu entre 18 e 25 de março de 1918 em Seboncourt, na região da Picardia, na França, onde o jovem Adolf, de 28 anos, estava alocado. Com o passar dos anos, ele não só se tornou um ferroviário quase anônimo, como também passou a ser conhecido como filho de Hitler, clamando pelo reconhecimento do suposto sobrenome de seu pai durante anos. Segundo ele, desde o nascimento, Jean-Marie foi rejeitado pelo pai e pelos colegas de classe que o chamavam de alemão sujo. Sua mãe, Charlotte, um dia o entregou a uma família adotiva que, curiosamente, se estabeleceu em um confortável apartamento em Frankfurt, Alemanha, durante a década de 1920, sem sequer investir um centavo nele. Aqueles que defendem a legitimidade de Jean-Marie afirmam que Adolf Hitler recebia notícias de seu filho de tempos em tempos, mas o vínculo entre pai e filho nunca foi consumado, nem eles jamais se encontraram pessoalmente. O próprio Jean-Marie relatou à imprensa que um dia sua mãe lhe disse: seu pai era Hitler. E a partir de então, Jean-Marie Lauré, usando seu sobrenome adotivo, iniciou uma cruzada para finalmente ser reconhecido como filho do Führer nazista, sem hesitação e sem a menor intenção de escondê-lo. A obsessão de Jean-Marie Lauré em provar que era filho não reconhecido de Hitler o levou a uma busca frenética, que incluiu interrogar testemunhas contemporâneas e realizar exames comparativos de fisionomia e sangue no Instituto de Antropologia e Genética da Universidade de Heidelberg. Por um lado, é importante destacar a notável semelhança física. Jean-Marie Lauré foi visto posando em jornais mais de uma vez, com o bigode aparado de forma semelhante ao do líder nazista. De fato, eles pareciam a mesma pessoa, embora o garoto francês fosse maior que seu suposto pai. No entanto, os estudos científicos não foram totalmente conclusivos. O laboratório de DNA determinou que Adolf Hitler e Jean-Marie Lauré compartilhavam o mesmo tipo sanguíneo, mas não conseguiu provar que ele era filho deles. Por fim, ele também solicitou uma análise grafológica e tudo parecia corroborar sua alegação, então ele bateu à porta do estúdio de Françoise. Gibault, um advogado parisiense, ao ser recebido, disse o que deveria dizer: sou filho de Adolf Hitler. Diga-me, o que devo fazer? Quando sua mãe morreu, Jean-Marie Lauré
notou que a casa continha pinturas originais assinadas pelo próprio Hitler. Embora Loret tenha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial lutando contra os nazistas na França e se tornado o agente Clément como parte da resistência francesa, no final de sua vida adulta, ele parecia obcecado em ser reconhecido como filho do Führer. Alguns acreditam que ele estava atrás de dinheiro, pois havia perguntado sobre os royalties de Mein Kampf, aos quais outros descendentes haviam renunciado. Ele também reivindicou a posse das pinturas no apartamento de sua mãe, que não tem valor artístico, já que Hitler era um pintor terrível, mas adquiriram valor como curiosidades históricas cobiçadas por colecionadores mórbidos de memorabilia nazista. Apesar de sua luta, nunca foi provado que ele era filho legítimo do Führer, e ele não gozava desse status legal. Loret morreu em 1985, na cidade de Saint-Quentin, França. O mistério em torno de sua verdadeira identidade ainda paira no ar, e é seu filho, Philippe Loret, que persiste na busca. Com a morte de Jean-Marie, a história do suposto filho de Hitler foi esquecida, mas, algumas décadas depois, ressurgiu pelas mãos de Philippe Loret, filho de Jean-Marie e suposto neto de Hitler, que decidiu reacender a controvérsia tentando fornecer novas evidências que buscassem confirmar o parentesco. No entanto, essas evidências deixaram muitas dúvidas e permaneceram apenas pistas, não provas. Em declarações ao jornal inglês Daily Mail, Philippe contou como, em 1985, viajou para Munique e conheceu a filha de Heinrich Himmler, o macabro chefe da SS e coordenador do extermínio em massa do povo judeu. Segundo seu depoimento, a mulher acreditou nele porque ouvira falar de um filho francês de Hitler. Soma-se a isso uma certa anedota que na realidade não confirma nada. Após a morte de seus avós maternos, o pequeno Jean-Marie foi adotado por uma rica família francesa, graças a uma freira alemã, que supostamente era amiga de Adolf Hitler. Ele também menciona o estranho caso do enorme edifício em Frankfurt que a família adotiva de Jean-Marie recebeu gratuitamente, mas que Philippe nunca herdou, pois o edifício foi vendido e o dinheiro usado para pagar a educação da jovem Loret. Philippe insistiu diante da imprensa que não se orgulha de sua suposta ligação com Hitler, mas seu apartamento em Saint-Quentin, no norte da França, é decorado com retratos do Führer. Acredito que sou neto de Hitler. Claro que sou. As evidências estão lá. Se as pessoas não acreditam, o problema é delas. Meu pai me disse isso. Minha mãe ainda está viva e também acredita. Ele faz parte da minha família, é por isso que o tenho na parede, disse o encanador francês, acrescentando. Hitler é minha família. Não sou culpado de todas as coisas que aconteceram durante a guerra. O que ele fez não tem nada a ver comigo, mas ele sempre será um membro da minha família. Ele também nega acreditar no conceito de um gene maligno e não está preocupado com o futuro de seus filhos ou netos. Ele acredita que sua família não tem nada a ver com os eventos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Nós não estávamos lá quando tudo isso aconteceu. No entanto, em entrevistas subsequentes, Philippe defendeu o legado de Hitler, afirmando que ele havia sido um bom líder, mas que estava cercado de pessoas más. Sobre isso, ele disse: talvez as pessoas ao seu redor o tenham manipulado para fazer todas essas coisas desagradáveis. Talvez ele nem soubesse que esse tipo de coisa desagradável estava acontecendo. A verdade é que, após essas declarações, a imprensa francesa decidiu parar de lhe dar voz, considerando-a uma defesa lamentável, desnecessária e totalmente repreensível de um dos maiores monstros que a humanidade já conheceu. Isso truncou a busca dos Loret pela verdade, pois eles não apenas deixaram de ser temas de interesse para o público francês, como também foram relegados ao esquecimento. Embora se saiba que Philippe tinha família, seus filhos preferiram o anonimato e, até o momento, não buscaram investigar a genealogia familiar que liga os Loret a Adolf Hitler. Infiltrado na realeza, o possível filho secreto entre Hitler e a jovem britânica Unity Mitford. Unity Mitford, uma jovem aristocrata britânica, deixou um legado controverso ao se tornar uma das figuras estrangeiras mais próximas de Adolf Hitler. Seu fascínio pelo líder nazista a levou a morar em Munique e a ingressar em seu círculo íntimo. Ela também registrou suas experiências em um diário pessoal. O diário, que abrange o período de 1935 a 1939, detalha seus encontros e experiências íntimas, que a colocam como namorada do ditador alemão.
Em 1933, quando tinha apenas 18 anos, Unity compareceu pela primeira vez a um comício de Hitler em Nuremberg com sua irmã Diana, esposa de Oswald Mosley, líder do fascismo britânico. Este evento marcou o início de sua obsessão pelo Führer, a ponto de elaborar um plano para encontrá-lo. Em 1934, ela convenceu seus pais, Lord e Lady Redesdale, a se mudarem para Munique sob o pretexto de aprender alemão. Uma vez na Alemanha, Unity frequentou o restaurante Osteria Bavaria por meses, um lugar que Hitler visitava regularmente. Ela sempre se sentava no mesmo lugar para chamar sua atenção, até mesmo derrubando livros ou falando alto. Finalmente, após 8 meses de espera, o Führer notou sua presença e eles começaram a desenvolver um relacionamento. Na segunda-feira, 18 de fevereiro daquele ano, eles tiveram um de seus primeiros encontros próximos. O Führer a convidou para sua mesa e eles conversaram por 2 horas. A jovem escreveu sobre Hitler. Ele fala lindamente. Ele me convida para visitá-lo em Berlim, se eu for, e me elogia pelo meu alemão. Unity não só se aproximou de Hitler, mas também se tornou uma visitante frequente de seu círculo íntimo. Seu diário pessoal registra um total de 139 encontros com o Führer, alguns deles privados. À medida que seu relacionamento progredia, ela também interagiu com figuras-chave do regime nazista, como o arquiteto Albert Speer. Speer observou, de acordo com o veículo, que nenhum outro estrangeiro havia se tornado tão próximo de Hitler quanto Unity. Sua proximidade gerou rumores sobre um possível papel como espiã britânica. De acordo com declarações coletadas na biografia de David Price Jones, um oficial da SS que conhecia Unity, alegou que Erich Widmann, um membro da SS e pretendente de Unity, havia recebido ordens de vigiá-la. Entretanto, de acordo com a mesma fonte, Widmann logo desenvolveu sentimentos pessoais por ela. Seu fascínio despertava suspeitas, mas nada jamais foi provado. Enquanto isso, ela se encontrava cada vez mais com ele e seu círculo. A essa altura, a moça já estava perdidamente apaixonada. Em seu diário, ela registrou: "O Führer chega às 14 horas e 10 minutos e sai às 15 horas e 15 minutos. Ele se despede de mim. Ele se vira 3 vezes para me olhar e depois volta para o carro tristemente sem sorrir. Sinto-me miserável. Vou para casa. Choro até dormir." Com o passar dos meses, eles continuaram a se ver e pareciam propensos a flertar. Mas, segundo todos os relatos, nunca estabeleceram nada além de um relacionamento platônico. Em 1939, após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Unity tentou deixar a Alemanha. Aparentemente, ela havia sido convidada a deixar o país e não suportava ficar longe de Hitler. Embora tenha sobrevivido, ficou permanentemente ferida e retornou à Inglaterra, onde viveu em reclusão, sem nunca mais ver Hitler, até sua morte em 1948. Embora o romance oficial tenha terminado ali, há uma história mais profunda por trás dele. Algumas fontes da inteligência britânica suspeitavam que Unity Mitford e Hitler tivessem secretamente gerado um filho. Após a tentativa de suicídio de Mitford e seu retorno ao Reino Unido, Unity passou um tempo no Hillview Cottage, uma maternidade particular em Oxfordshire. Já em 1939, isso levantou muitas suspeitas. E muitos desenvolveram a teoria de que Hitler e Mitford tinham um relacionamento muito mais próximo do que se acreditava anteriormente e que Mitford estava, de fato, grávida. Acredita-se que isso também pode ter motivado sua profunda instabilidade emocional e psicológica, já que a garota estava profundamente apaixonada pelo Führer muito mais velho que ela e que ela não via esse amor correspondido. A possibilidade de carregar um filho pode ter desencadeado uma crise psicológica que levou à depressão, juntamente com as alterações hormonais normais durante a gravidez. O que permanece obscuro, e daí as suspeitas, é se Unity realmente deu à luz um filho de Hitler. O jornalista Martin Bright, contatado a respeito dessa teoria após publicar um artigo anterior sobre Mitford, investigou a hipótese da possível maternidade da menina. Durante seu trabalho, Bright descobriu que Hillview Cottage foi usada como maternidade durante a Segunda Guerra Mundial e que a presença de Mitford era um rumor constante por toda a vila devido à pertença da menina à aristocracia britânica.
Uma análise dos registros de nascimento no cartório de Oxfordshire também confirmou as alegações de Bright sobre a maternidade, incluindo a de que ela havia sido administrada por sua tia Betty Norton, mas não havia registro de que Mitford tivesse estado lá. A falta de registros na maternidade era comum, como as autoridades locais admitiram mais tarde, já que os períodos de guerra e pós-guerra foram muito turbulentos. Muitas mães abandonaram seus filhos porque perderam seus maridos no conflito ou simplesmente temiam a pobreza. Bright contatou Deborah Mitford, irmã de Unity, a última dos irmãos Mitford, ainda viva na época. Deborah descartou a teoria do bebê de Hitler como resultado de fofocas da aldeia, mas confirmou que Unity estava internada na maternidade para se recuperar de um colapso mental. Ao consultar o Arquivo Nacional, Bright também encontrou um arquivo sobre Unity lacrado, sob a regra dos 100 anos, que proibia a abertura do arquivo por 100 anos a partir de sua criação. No entanto, a jornalista recebeu permissão especial para abri-lo e descobriu que, em outubro de 1941, Unity Mitford mantinha um relacionamento com um piloto de testes casado da RAF, o que Bright argumentou ser uma evidência convincente de que Unity poderia não ter sido tão incapacitada quanto se supunha anteriormente. Mas a pesquisa de Bright também abriu outras vias de investigação, e vários historiadores, canais de televisão e documentaristas começaram a apresentar suas próprias hipóteses ou teorias. No geral, o resultado sempre foi baseado em rumores e especulações, embora a televisão britânica tenha revelado que o MI5, o serviço secreto de segurança britânico, queria interrogar Mitford após seu retorno à Grã-Bretanha, e somente graças à intervenção do ministro do Interior, Sir John Anderson, eles o fizeram. Uma nota no jornal Evening Standard dizia sobre essa teoria: a unidade teria ficado encantada em ter um filho de Hitler, de preferência dentro do casamento. Ela nunca escondeu seu desejo de se casar com o Führer. Ao contrário de Loret, o suposto filho francês ilegítimo de Hitler, a identidade dessa suposta criança, ou mesmo sua existência, permanece desconhecida e é quase impossível de provar. Por essa razão, muitos historiadores e aqueles que conheceram Mitford pessoalmente rejeitaram a acusação. Se existisse, teria sido colocada para adoção após o nascimento para um lar britânico anônimo e indetectável. Família próxima: William Patrick Hitler, o sobrinho odiado pelo Führer e o pacto secreto de seus filhos. A história da família de Adolf Hitler sempre foi objeto de muito debate, principalmente porque o próprio Führer não conseguiu provar que não tinha ascendência judaica, já que as origens de seu avô paterno eram desconhecidas. Isso, é claro, ia contra a lei que o próprio Hitler impôs aos membros do partido nazista, bem como a seus oficiais e soldados. Além de seu irmão e pai, ambos chamados Alois, que eram alcoólatras inveterados e violentos, envolvidos em mais de um escândalo, outros membros da árvore genealógica do Führer merecem ser mencionados. É o caso de William Patrick Hitler, sobrinho do líder nacional-socialista com quem desenvolveu uma profunda inimizade, a ponto de se alistar nas fileiras aliadas para lutar contra as forças do tio. Embora tenha vivido pouco tempo na Alemanha nazista, onde desfrutou de uma vida confortável devido ao seu sobrenome, decidiu retornar ao Reino Unido por medo de que o Führer tentasse contra sua vida, pois o jovem alegava conhecer um segredo obscuro sobre a identidade de Adolf Hitler. Em 1944, um jovem recruta da Marinha Americana aguardava para ser convocado para o serviço militar com outros voluntários. Enquanto aguardava na fila, um oficial se aproximou dele e perguntou: "Qual é o seu nome?" O rapaz respondeu: "Hitler." O oficial sorriu e respondeu ironicamente: "É um prazer, Sr. Hitler. Meu nome é Hess." É claro que o marinheiro ficaria enormemente surpreso ao descobrir que não se tratava de uma brincadeira, mas sim que o jovem à sua frente era William Patrick Hitler, sobrinho do Führer alemão. Mas o que levou William a se alistar na Marinha Americana para lutar contra as forças do próprio tio? Esta história começa em Dublin, quando Alois Hitler, meio-irmão de Adolf, conheceu Bridget Dowling em 1909. Os dois se apaixonaram e 2 anos depois nasceu seu filho, William Patrick Hitler. Ele era conhecido como Billy em Liverpool, onde cresceu. De acordo com os próprios relatos de Bridget, Adolf se mudou com sua família para Liverpool entre novembro de 1912 e abril de 1913.
embora essas alegações tenham sido descartadas pela maioria dos historiadores. Em 1914, Alois se tornou um homem alcoólatra e violento, o que levou seu relacionamento com Bridget a chegar a um ponto desastroso. Ele deixou sua família para retornar à Alemanha. William foi criado por sua mãe até 1933, quando, aos 21 anos, viajou para a terra natal de seu pai para tentar se reconectar com Alois. Na Alemanha, William conheceu a nova família de seu pai, que havia gerado um novo filho, Heinz Hitler. Ao contrário de William, Heinz tornou-se um nacional-socialista convicto, lutando por seu tio Adolf até sua morte em 1942 como prisioneiro de guerra na União Soviética. Embora nunca tenha conseguido se reconectar com seu pai, William aproveitou o poder de seu tio, que havia se tornado recentemente chanceler, para conseguir um emprego bastante confortável em um banco em Berlim. Ele também encontrou outros empregos, principalmente como vendedor de carros, mas, de qualquer forma, William não conseguia se estabelecer no país. Um dos motivos era o assédio constante de seu tio Adolf, que, por exemplo, o proibia de enviar dinheiro para sua mãe, que ainda morava em Liverpool. Embora seu sobrenome lhe trouxesse certa fama por onde passava, um dia tudo mudou. Enquanto trabalhava na fábrica de automóveis Opel, William foi repentinamente demitido. Não lhe foi dada nenhuma razão, mas depois soube que o Führer mantinha espiões próximos a ele, que lhe relatavam sobre o comportamento de seu sobrinho, que consideravam inapropriado. O relacionamento entre William e Adolf só piorou. O jovem britânico discordava das políticas do Terceiro Reich e sentia uma aversão particular ao fascismo e ao antissemitismo. Quando Adolf Hitler pediu ao sobrinho que renunciasse à cidadania inglesa, o jovem suspeitou que fosse uma armação para assassiná-lo, sem levantar suspeitas no Reino Unido. Nesse ponto, William fez algo que, em retrospecto, pode parecer loucura. Chantageou o Führer, ameaçando revelar que as origens de seu avô poderiam ser judaicas, um fato que era rumor dentro da família Hitler. Após esse ato arriscado, que passou despercebido, William retornou a Liverpool com sua mãe. Em 1939, alguns anos após o início da guerra, os dois participaram de uma viagem aos Estados Unidos, onde discutiram a vida privada do Führer. Ele também publicou um artigo na revista Look intitulado Por que odeio meu tio?, no qual mencionou sua estadia desconfortável na Alemanha e enfaticamente apontou o ódio dos nazistas por tudo que não se encaixasse em sua visão de mundo. Hitler, por sua vez, aprofundou seu ódio pelo sobrinho, já que o relato da versão do menino sobre os acontecimentos humanizou o Führer, que, em última análise, buscou construir um mito sobre si mesmo. A ideia do herói ariano quase deificado que Adolf buscava contrastava com a versão de um jovem que relatava eventos que mostravam o líder alemão como um homem comum, incapaz até mesmo de esconder seus próprios segredos familiares. Segundo William, antes de deixar a Alemanha, o Führer ameaçou matá-lo, afirmando que algo ruim aconteceria a ele e sua mãe se ele continuasse a afirmar que eram parentes de sangue. Após a Batalha da Grã-Bretanha, William e sua mãe ficaram retidos nos Estados Unidos e, em 1944, o garoto tomou uma decisão decisiva. Ele fez um pedido especial para se voluntariar para a Marinha dos EUA, que foi concedido pelo próprio presidente Roosevelt. Mais tarde, saber-se-ia que aceitar William na Marinha não era uma proposta fácil, pois o FBI estava considerando a possibilidade de que ele pudesse, apesar de tudo, ser um espião nazista. Por causa disso, Roosevelt se encontrou com o diretor da agência, J. Edgar Hoover, para considerar o pedido. No final das contas, ambos concordaram que não haveria problema, desde que o garoto não fosse designado para tarefas de valor sensível para os Estados Unidos. Assim, William ingressou na Marinha como assistente de farmácia e, mais tarde, serviu na Marinha como parte da equipe médica no campo de batalha. Após a queda de Berlim e o fim da guerra, William continuou servindo até 1947, quando foi dispensado após ser ferido em combate e receber a Medalha Coração Púrpura. Mais tarde, William mudou seu sobrenome de Hitler para Stuart Houston, casou-se com uma alemã e juntos viveram nos Estados Unidos em completo anonimato. William montou seu próprio laboratório, onde realizava exames de sangue, e continuou sua profissão como farmacêutico, assim como fazia quando se alistou no exército.
O casal teve 4 filhos: Alexander, Louis, Howard e Brian. Estes são conhecidos como sobrinhos netos de Hitler. No entanto, eles sempre evitaram a vida pública e suas vidas sempre permaneceram um mistério. Não é de se admirar. Carregar o sangue do genocida mais infame da humanidade não é para todos. Aliás, William Patrick decidiu mudar seu sobrenome de Hitler para Stuart Houston para distanciar seus herdeiros do legado nazista. Durante décadas, historiadores, jornalistas e pesquisadores perseguiram os herdeiros de William Patrick, mas eles conseguiram manter a privacidade, pelo menos até que um jornalista conseguiu localizar Alexander, o único que decidiu quebrar o silêncio. Gardner, o jornalista, iniciou sua investigação depois que uma fonte próxima à família lhe contou que os sobrinhos netos de Hitler haviam feito um pacto de não ter filhos, para não continuar a espalhar o sangue do Führer. A ideia de que o mal era uma questão genética parecia fascinante para Gardner e ele se esforçou ao máximo para entrevistar um dos filhos de William Patrick. Alex sempre viveu anonimamente, sob um nome que não guarda nenhuma semelhança com o passado sinistro de seu tio-avô. Aparentemente, nada o conecta a Adolf Hitler, e ele não quer que isso aconteça. No entanto, Alexander Stuart Houston, 68, foi localizado por uma equipe jornalística em uma pequena cidade chamada Patchogue, em Long Island. Ele é o mais velho dos descendentes do genocida nazista. Quando ele nasceu, seus pais escolheram Adolf como seu nome do meio, mas hoje ele não aparece em seus documentos. Para falar com Alex, o jornalista não começou a entrevista falando sobre o Führer, mas disse a ele que queria discutir a política alemã contemporânea, com a qual o sobrinho neto de Hitler concordou. Na varanda de sua casa, Alexander finalmente concordou após décadas de silêncio absoluto em discutir seus pensamentos. Seus irmãos, Brian e Louis, moram a algumas portas de distância, mas não querem falar com a imprensa. Howard, o mais novo, morreu em um acidente. A entrevista foi breve e ele disse que gostava de Angela Merkel, a chanceler alemã na época. Ele a considerava uma pessoa inteligente e gentil e que tinha seu apoio pessoal. Ele também questionou o presidente do ZUA, Donald Trump, a quem chamou de mentiroso. Quando perguntado se gostava do estilo de liderança de Trump, ele respondeu: "Ele é a última pessoa que eu diria que admiro. Ele definitivamente não é um dos meus favoritos. Eu não gosto de mentirosos." Alexandre nunca respondeu ao suposto pacto entre seus irmãos para pôr fim ao legado de Hitler, embora casado, não tivesse filhos, e não há registros de que seus irmãos tenham tido famílias. Os sobrinhos netos de Hitler não ostentam honra nem grande desonra em sua própria história, mas escolheram o sacrifício. Essa escolha, no entanto, não foi fácil. Conviver com a decisão de não dar continuidade à família, de não ter a possibilidade de se redimir através das gerações futuras, tem sido outro fardo que esses descendentes tiveram que carregar. Apesar disso, eles mantiveram seu compromisso, vendo-o como a única maneira de se libertarem da sombra de Hitler. Traição familiar. Leo Hallbau Jr., sobrinho de Hitler que amava seu tio e foi traído por ele. No entanto, nem todos os sobrinhos do Führer eram tão rebeldes quanto William Patrick. Mais próximo de sua ideologia estava outro parente de Hitler, filho de sua meia-irmã Angela Hallbau, um jovem chamado Leo Rudolf Hallbau Jr. Leo, apesar de ser membro do Partido Nazista desde 1932, mantinha uma relação distante com a política. No entanto, seu tio Adolf o considerava seu sobrinho favorito e frequentemente passava tempo com ele. Logo após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Leo, de 32 anos, gerente de uma siderúrgica na cidade austríaca de Linz, foi convocado para o exército e se juntou à Luftwaffe como tenente do Corpo de Engenheiros. Em 1941, ele estava entre os milhões de soldados enviados à União Soviética na Operação Barbarossa. No final de 1942, Hallbau estava em Stalingrado com o 6º Exército, separado das principais forças alemãs. Seu comandante, Friedrich Paulus, sugeriu que Leo, após ser ferido, fosse transportado de avião para casa. Hitler, no entanto, recusou, afirmando que, embora fosse seu sobrinho, era um oficial do exército alemão e, portanto, deveria permanecer com seus homens. Em 23 de janeiro de 1943, Leo Hallbau foi capturado pelas tropas soviéticas. A princípio, nada se sabia sobre seus laços familiares.
Foi o próprio Léo quem primeiro expressou isso, e suas palavras foram corroboradas por outros oficiais capturados. O tenente Raubal foi levado a Moscou para interrogatório. Lá, ele forneceu informações detalhadas sobre os parentes de seu tio, hábitos, rotina diária e interesses, incluindo informações sobre o círculo íntimo de Hitler, destacando o grau de influência que cada um tinha sobre o Führer. Essas informações se mostraram muito úteis após a guerra, quando alguns deles foram capturados pela União Soviética. Por meio de intermediários, Hitler ofereceu-se para trocar seu amado sobrinho pelo comandante da bateria de artilharia Yakov Dzugashvili, filho de Joseph Stalin, que estava em cativeiro alemão desde julho de 1941. O líder soviético recusou categoricamente. Em 1949, apesar de não haver provas de culpa, Léo Raubal foi condenado como criminoso de guerra e sentenciado a 25 anos no Gulag, o campo de trabalhos forçados da União Soviética, por apoiar as políticas agressivas e criminosas de Hitler e por sua participação nos crimes do Sexto Exército em solo soviético. Em 1955, a pedido do chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, milhares de criminosos de guerra alemães foram libertados do cativeiro soviético. Entre eles estava Raubal. Ele retornou à sua cidade natal, Linz, onde trabalhou como professor de química até sua morte em 1977. No entanto, Leo Rudolf Raubal Jr. teve um filho, Peter Raubal, nascido em 1931, que decidiu distanciar-se completamente da sua linha genealógica e viveu no anonimato durante toda a sua vida. Peter formou-se engenheiro e trabalhou na profissão, mantendo-se discreto e longe da comunicação social. Embora se acredite que ainda esteja vivo hoje, com mais de 94 anos, a verdade é que Peter decidiu não ter filhos, tal como os restantes sobrinhos netos do Führer, uma forma simbólica de pôr fim a uma linha genealógica, o que lhe impôs uma responsabilidade sem qualquer relação. Eliminar qualquer vestígio que o seu tio-avô pudesse deixar nesta terra. O monstro entre os lençóis, Geli Raubal, sobrinha de Hitler, que pode ter sido assassinada pelo tio. Geli Raubal era filha de Angela Hitler, irmã paterna de Adolf. Ela trabalhava como governanta em Viena e ficou viúva ainda jovem, criando vários filhos. A mais nova, Geli, tinha 2 anos. Quando a carreira política de seu irmão começou a decolar, ele a trouxe para Munique e a contratou como governanta, um emprego que ela manteve no Berghof de Hitler, sua casa nos Alpes como Führer. Hitler sempre demonstrou carinho por Geli. Quando ela completou 16 anos, ele a levou para morar com ele. Ele declarou publicamente que se importava com a sobrinha e queria lhe dar uma boa educação. Ela começou a estudar medicina, mas logo abandonou os estudos para se dedicar ao canto e à atuação. Hitler, seu tio, contratou os melhores professores de toda a Alemanha. Hitler a levava a eventos públicos. Eles iam ao teatro e eram vistos jantando juntos todas as noites nos melhores restaurantes da cidade. Aqueles que os viram juntos afirmam que ele parecia feliz na companhia dela, que sua ousadia o divertia e o envergonhava ao mesmo tempo. Ela tinha uma personalidade extrovertida, cabelos longos, um sorriso largo e olhos vivos. Ela se vestia com um estilo mais velho do que sua idade e, aos 16 anos, ficou deslumbrada com esse homem poderoso que lhe proporcionava atenção, proteção e um meio de vida. Aos 20 anos, Geli teve um caso com Emile Maurice, o motorista de seu tio. Ao descobrir, Hitler expulsou o homem e restringiu todos os seus movimentos. Ele passou a monitorar todas as suas atividades e a proibiu de sair de casa sozinha. Anos mais tarde, foram encontradas cartas escritas pela jovem após o rompimento forçado, nas quais ela dizia a Emile que eles precisavam esperar, que em 2 anos tudo seria diferente. Hitler havia prometido a ela que, quando crescesse, poderia viver sua própria vida. Alguns anos depois, o fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann, testemunhou que Hitler lhe dissera que estava apaixonado por ela e que, apesar de suas promessas de permanecer solteiro, ele poderia até ter se casado com sua sobrinha. Seu amor por ela era tão grande que ele se sentia obrigado a zelar pelo futuro de Geli. Isso significava que ele evitaria qualquer relacionamento que considerasse inapropriado ou inoportuno. Essa era sua desculpa para manter os pretendentes que pudessem se aproximar dela longe dela.
Durante esses anos, Geli teve outros casos breves. Todos eles foram escondidos pelas costas do tio, que, sob o pretexto de protegê-la e mantê-la longe daqueles que poderiam prejudicá-la, tinha ciúmes dela e dedicava toda a sua obsessão a ela. Em outras cartas, endereçadas à mãe e aos amigos, Geli Halbau fala com admiração do tio Alf. Ela relata como ele a levou para jantar, quais eram suas atividades favoritas e as figuras proeminentes que frequentavam. Ninguém pode dizer com certeza se o relacionamento deles era de natureza sexual, mas o que é inegável para a maioria dos historiadores e biógrafos que estudaram o assunto é que Hitler, 19 anos mais velho que ela, desenvolveu uma obsessão doentia por Geli, uma obsessão de opressão e controle. Ele era simultaneamente tio, amante, físico ou platônico, provedor e captor. Um dos ex-namorados de Geli afirmou que ela não era particularmente inteligente ou refinada. Não se sabe se ele era motivado por despeito pela necessidade de se distanciar do nazismo ou por uma análise imparcial de seus relacionamentos passados. A verdade é que as mulheres com quem Hitler se relacionava eram de classe inferior à dele, não demonstravam muito interesse, eram muito mais jovens, o que as tornava financeira e socialmente dependentes dele. Em 1931, Geli foi encontrada morta em circunstâncias completamente suspeitas. A morte da menina foi rapidamente considerada autodestruição e a polícia não investigou mais a fundo. Uma queixa subsequente forçou a reabertura do caso meses depois, mas o caso foi retomado por um juiz que, novamente, o encerrou em poucas horas. Esse juiz se tornaria o primeiro-ministro da Justiça do Terceiro Reich. Ninguém achou estranho que ela não tivesse dado pistas sobre sua decisão iminente ou que tivesse deixado uma carta meio escrita endereçada a um homem misterioso falando sobre o futuro. Nem a natureza do relacionamento ou o comportamento recorrente de seu tio em relação a ela pareciam suspeitos. Hitler estava em ascensão ao poder, então um assunto pessoal como esse foi ignorado e quase ninguém queria discuti-lo. Alguns historiadores apócrifos alegaram que era um relacionamento incestuoso e que Hitler a sujeitou a práticas aberrantes e que Geli não aguentava mais. Após a morte de Geli, Hitler sofreu uma profunda depressão e vários de seus amigos próximos temeram que ele tirasse a própria vida. Esse estado perdurou por alguns dias. Alguns afirmam que esse episódio, a morte de Geli Halbau, fez com que ele perdesse os últimos vestígios de humanidade que possuía e que ele acabou se tornando o ser criminoso que se tornou como líder nazista. No entanto, a verdade é que toda a história de Hitler é marcada por desumanidade, poder e crueldade, e a maneira como ele tratou essa jovem faz parte do catálogo de laços infames do Führer. A fuga impossível. As teorias que afirmam que Hitler sobreviveu à guerra. Incrivelmente, a primeira pessoa a rejeitar a ideia do suicídio de Hitler foi um de seus inimigos jurados, Joseph Stalin, o controverso líder da União Soviética. Ao ser informado do suicídio do Führer, Stalin ordenou a tomada da chancelaria e a recuperação dos corpos para confirmar a morte. Por mais de 2 anos, testes foram realizados nos supostos restos mortais de Hitler e Eva Braun, e os resultados foram inconclusivos. Para o líder do Partido Comunista, o ditador havia encenado uma tentativa de suicídio e fugido para a Espanha ou Argentina. E ele não era o único a sustentar essa teoria. Durante sua ditadura na Alemanha, Hitler foi alvo de vários atentados contra sua vida, apelidados na cultura popular de Operações Valquíria. Ambas as tentativas falharam, mas o que muitos pesquisadores apontam é que, em um desses ataques que pareceu bem sucedido, a pessoa que morreu era, na verdade, um dos sósias de Adolf Hitler. O grande ditador era protegido por um corpo de agentes que se vestiam e se comportavam de forma idêntica a ele. Isso foi apresentado como evidência de uma possível personificação do líder por um de seus imitadores. Embora os Estados Unidos aceitassem a versão oficial da morte de Hitler, a inteligência central foi cautelosa o suficiente para manter o benefício da dúvida. Eles nunca deixaram de monitorar os possíveis destinos do Führer, caso ele tivesse escapado. O principal era a Argentina. Evidências que sustentam essa hipótese e a aproximam da realidade são que vários dos nazistas mais importantes se refugiaram no país sul-americano após a queda de Berlim. Entre eles está Adolf Eichmann.
um dos organizadores do Holocausto Judeu, que cuidou da logística do transporte de vítimas entre os campos de concentração e de extermínio. Eichmann viveu em Buenos Aires por 12 anos até ser sequestrado pelos vingadores do Mossad, levado para fora do país e julgado por seus crimes contra a humanidade. Erich Priebke, outro dos grandes genocidas da SS, também viveu na cidade argentina de Bariloche, onde era líder da comunidade alemã. Além disso, entre os arquivos desclassificados da CIA vazados durante o fenômeno Wikileaks, um de 1955 relatava vários possíveis avistamentos de Hitler na Argentina, embora nenhuma investigação tenha sido apresentada. A postura de vigilância e não envolvimento dos EUA não é surpreendente, visto que naquela época seu maior inimigo eram os comunistas da União Soviética. E foram justamente os russos que nunca aceitaram a teoria do suicídio oficial e em 2009 realizaram testes nos supostos restos mortais de Hitler que haviam retirado do jardim da chancelaria em 1945, embora os resultados tenham sido negativos. No entanto, um estudo realizado na França em 2018 com uma amostra dentária encontrada no local onde o Führer e sua esposa foram cremados foi comparado a uma radiografia dos dentes de Hitler da década de 1940. O estudo foi positivo, e os pesquisadores o proclamaram evidência suficiente para determinar que o líder do partido nazista havia morrido de acordo com a versão oficial, embora muitos especialistas na área sustentem que é impossível concluir tudo isso a partir de evidências tão pequenas quanto 2 dentes. Embora as teorias sejam muitas, a versão mais aceita ainda é a hipótese do suicídio, embora, de acordo com nossa pesquisa, seja impossível detalhar um evento que ocorreu no escuro, na privacidade de um líder político com sua esposa e seus homens de confiança. No entanto, essa mesma busca levou a uma investigação sobre se Hitler teve filhos ou o que aconteceu com sua prole. E alguns vestígios apareceram onde ninguém esperava, na França.